Boa noite, são exatamente 19 horas do horário de Brasília e estamos ao vivo para todo o Brasil no canal ODS 2030 e quando a coisa parece um pouco complexa, vem para cá que a gente descomplica. E o nosso assunto hoje será sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Boa noite a todos. Nós hoje estamos trazendo um tema bem polêmico. São as últimas tragédias de maiores relevância que aconteceram no Brasil. Por o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em 2020 e 2019. E a gente vem acompanhando ao longo desse tempo polêmica de quem são os possíveis responsáveis legais pela tragédia, que seriam as empresas responsáveis, né? Uma das medidas ou o Estado. É isso aí, Tassiano. São muitas questões, né, e são questões bastante polêmicas e conflituosas, mas eu acho que para responder essas questões, nós, né, do podcast, convidamos, né, 3 estudantes do 8º período do curso de Direito da UNP. Está aqui conosco, né, já está presente no nosso estúdio, o Rosenberg Cortez, Lucas Paiva, o Maciel. E sejam bem-vindos ao nosso podcast ODS Agenda 2030. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Lucas. E gostaria de iniciar mencionando o artigo 225 da Constituição Federal. E diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo bem e uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. E assim como o próprio texto constitucional deixa claro, a responsabilidade recai sobre o Estado e sobre a sociedade civil organizada, como o meio ambiente é um bem que é usufruído por todos, logo todos têm a responsabilidade de mantê-lo equilibrado para o presente e as futuras gerações. Boa noite a todos, né? Como o próprio texto constitucional deixa bem claro, essa responsabilidade ela vai aí de uma via dupla, não é verdade? Ela tem aqui a parte estatal, as suas responsabilidades, e a parte também da sociedade civil organizada, né? Neste caso em específico, desses desastres ambientais, fica claro e evidente que a maior responsabilidade é do Estado, que não teve uma política de fiscalização adequada, que terceirizou, né, aquilo que é de competência do Estado. E o próprio texto constitucional, quando fala de um meio ambiente equilibrado, ele entra em consonância com aquilo que diz também a CONAMA sobre o meio ambiente, né? Na Constituição Federal, nós vemos o meio ambiente no sentido de ecologia, natureza, recursos naturais, mas o CONAMA traz uma conotação, uma definição mais abrangente, que vai trazer aí o conceito da pessoa, da cultura, do meio ambiente artificial, natural, cultural e social e por aí por diante. Então, assim, é responsabilidade, sim, do Estado promover e criar meios para que se haja uma fiscalização mais adequada e precisa dentro das suas competências, certo? Eu quero ouvir aí a opinião dos demais colegas sobre esse assunto. Muito boa apresentação aí, explanação pelos colegas. Continuando aqui com o podcast, o que a gente vê é o seguinte: agora, depois de tantas tragédias já tinham acontecido anteriormente, e mesmo assim o pessoal não tomou as devidas providências, né? Então, eu passo agora a perguntar ao outro colega Rosenberg Cortez, quais as lições que foram ignoradas do desastre, né, de Mariana, depois de só 4 anos passados uma tragédia aconteceu novamente e agora em Brumadinho. Boa noite, Tassiano. Boa noite, Nico. Demais colegas, ouvintes, telespectadores. Bem, uma frase icônica
em 2017, com a posse do presidente da Vale. Mariana nunca mais. Foi com essa frase, com esse lema, que o atual presidente tomou posse em 2017. A ideia é aprender o envolvimento da rádio. Mariana, até então, é a maior tragédia ambiental do Brasil, né? Então, Mariana deveria ter sido um exemplo a ser aprendido, mas não foi o que aconteceu. As lições não foram aprendidas. Então, segundo a BBC News, que fez um documentário a respeito da tragédia, ele apontou quatro itens que faltaram a ser aprendidos na barragem de Mariana. A primeira delas foi a construção das barragens próximas às comunidades. Então, a menos de 10 quilômetros do cume, né, da tragédia. Esse foi o primeiro item. Falha do sistema de alerta de sirenes, treinamento da população. Então, o sistema de alerta de sirenes não ocorreu. Por quê? Porque foi o primeiro sistema a colapsar com a barragem. O terceiro item apurado, a lição não aprendida, foi a autofiscalização. O governo federal ele não fiscalizou. Ele entregou essa fiscalização a próprias empresas. Então, as próprias empresas contrataram empresas de consultoria para testar a validade das suas atividades. E assim foi feita. Então, houve, digamos assim, um conflito de interesse. Para vocês terem uma ideia, hoje temos 790 barragens em todo o Brasil. E somente 35 fiscais. Muito pouco fiscais. Então, entregou isso para a própria empresa. E a outra foi das licenças ambientais, né? A concessão de licença. Com o novo governo, houve um apressamento, digamos assim, de aprovar as concessões de licenças. Isso foi uma das coisas uma das causas que levaram à tragédia de Brumadinho. É isso aí, Cortez. Então, assim, a análise que eu faço, né, das falas que a gente teve aqui dos três estudantes é que é uma questão bem complexa, né, é notório a gente perceber, mas que a gente pode entender que são questões bem simples, né, que poderiam evitar as tragédias e que não foram evitadas por algumas ações, como o Cortez falou, o simples fato de vocês fazerem um sistema de sirene funcionar. Então, ele não funcionava e isso talvez fosse determinante para impedir que a tragédia acontecesse. Mas aqui, eu queria finalizar o nosso podcast deixando, né, algumas reflexões sobre essa tragédia ambiental e eu coloco agora em questão o modelo de produção capitalista e o mercado, bem como as próprias conivências, né, do aparelho do Estado, eles poderiam contribuir para produzir outros resultados diferentes. Então, a gente pensa que o progresso social, o progresso, né, das questões, no caso do Brasil, ela é importante, o crescimento econômico, mas eu acho que a gente tem que pensar num crescimento econômico com sustentabilidade dentro daquele tripé que a gente sempre fala, que é a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. As questões econômicas não podem se sobrepor das questões ambientais e aí eu acho que a gente também tem que dar a garantia, né, de que esses impactos não comprometem a saúde e o bem-estar das pessoas, como a gente viu, né, muito claro nessa tragédia, mortes, agressões, inclusive humanas, e eu acho que agressão ao ambiente. Então, essas consequências, como reparações, indenizações e perdas do trabalho, da dignidade humana, também são questões que eu trago para reflexão, e aí eu penso numa questão mais futura, né? Como recomeçar e como reconstruir a vida dessas pessoas que sobreviveram a essas tragédias, porque são perdas irreparáveis. E aí eu finalizo o nosso podcast dando boa noite a todos. Se vocês não conseguiram assistir, vocês entrem no nosso canal e podem rever o nosso programa. E aí eu finalizo aí mais uma vez agradecendo aos nossos convidados, o Maciel, o Cortez e Lucas. Muito boa noite a todos. Boa noite.